Boa noite. O William abriu o culto e falou: tá fraco. E é verdade, é desafiador a gente congregar durante a semana. Quem tem uma rotina pesada, é desafiador pregar a palavra durante a semana, porque é muita informação na vida da gente, né? A gente tem uma rotina muito puxada, mas nós louvamos ao Senhor por este dia, amém? Quem louva a Deus por este dia, amém? Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós somos gratos ao Senhor. Eu quero perguntar nessa noite, quem está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Ó, tem uma jovem aqui, como que é seu nome, meu amor? Sabrina. Você veio com ela? Ah, que bênção, olha aí, ó, já trazendo as ovelhas de Jesus, né? Deus te abençoe, Sabrina, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Quem mais? Alguém além da Sabrina? Todos de casa, né? Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Sabrina? Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero aproveitar que você está de pé, tá? Cadê o seu Claudinho com a esposa? Está lá atrás? Sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar que você está de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra, tá? Eu vou ser muito breve, é uma palavra muito simples, e eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu gosto muito de estudar o assunto que eu vou ministrar, porque quem ministra a palavra sabe, são sementes que a gente recebe, e aquela semente, sabe, fala com a gente, aquela palavra fala, e eu gosto muito de estudar em cima daquilo que eu vou pregar, para eu poder entender bastante detalhes, porque a palavra do Senhor, ela é um tesouro. Quanto mais você cava, mais você encontra informações, encontra ajuda, encontra graça, encontra palavras que vêm ao nosso encontro. E essa palavra aqui, eu orei ao Senhor e eu falei: Senhor, o que ministrar num culto de libertação? Tem tanta coisa para a gente falar num culto desse, de libertação. E o Senhor me deu essa palavra e eu quero convidar você, junto comigo, abra comigo o Salmo de número 121. Deus já falou comigo através dela. Semana passada o pastor André, ele ministrou aqui sobre o centurião, né? O servo dele estava doente e ele foi ao encontro de Jesus e ele falou uma palavra-chave naquele texto, que diz assim: Senhor, não precisa nem o Senhor ir na minha casa, basta uma palavra, Senhor, uma só palavra, e o meu servo vai sarar. Olha que coisa maravilhosa, que coisa profunda, meus irmãos. Basta uma palavra, uma ordem, e a enfermidade do meu servo não vai existir mais. E você sabe que eu estava pensando nisso e sobre nós. Você crê ou não crê nessa palavra que nós estamos com ela diante dos nossos olhos? Crê nela? Então sobre a nossa vida existe uma palavra. Nós não estamos assim à mercê de qualquer coisa. Sobre a nossa fé existe uma palavra, e é por ela que nós nos movimentamos. Na quinta-feira da semana passada, eu acordei de quinta para sexta, acordei de madrugada passando mal, muito mal. E eu não sei se era um refluxo, eu não sei se era uma crise de ansiedade, e eu fiquei muito mal, dentro de casa, pensei em chamar o Lucas, mas eu fui para os pés de Jesus. E eu falei: Senhor, o Senhor é meu socorro na hora da aflição. E para mim, eu tenho como uma crise de ansiedade. Depois eu fiquei pensando: será que eu tomei muito chá antes de dormir e me deu refluxo? Não sei. Mas na minha cabeça, pelo que eu já vivi, era uma crise de ansiedade. E não é fácil. Então, o nosso socorro, nos nossos momentos de angústia, ele está no nosso Deus. E eu fui para a oração, eu nem consegui orar, mas o Senhor também conhece a nossa aflição, né, pastor Rogério? Quando nós não conseguimos orar, Ele sabe do que nós estamos vivendo naquele momento. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, nós temos uma palavra sobre a nossa vida. Aí eu fui para um culto sábado, e lá Deus usou a vida daquela ministra, e ele disse diretamente para mim: nós temos uma palavra, a palavra do Senhor é quem move a nossa vida. Não é nada das nossas circunstâncias que nos move. Quem move a nossa vida é a palavra do Senhor. E eu quero que você coloque os teus olhos
sobre o Salmo de número 121, salmo tão conhecido, mas tão profundo, tão lindo e tão fiel na nossa vida. Diz assim, a minha versão é a NVI, mas eu gosto da versão do pastor Daniel, que é a tradicional. Mas eu vou ler aqui na minha para não... Deixa eu ver aqui, qual que está? NVI também, né? Vamos lá. São 8 versículos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 3, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. 7, o Senhor protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém? Então eu convido a você nesse momento, se você crê nessa palavra que nós lemos, coloque a sua Bíblia sobre a cadeira e dê uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero que você receba do Senhor a sua porção. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse salmo, ele não tem assim a definição se foi Davi que escreveu. Dá a entender que foi Davi pelo contexto dos outros salmos que estão na sequência, né? E esse salmo, ele chama o Cântico dos Degraus. É o cântico é como se fosse uma romaria. Desde o Salmo 120 até o 134, chama o Cântico dos Degraus. Por que isso? Era os judeus, o povo de Deus daquela época, que iam para as festas de adoração, como nós viemos para os cultos, vamos para os ensaios, vamos fazer o trabalho do Senhor, vamos para o monte, e nós vamos sempre adorando o Senhor, porque nós queremos receber de Deus uma porção, sim ou não? Então, eles caminhavam, enquanto eles caminhavam, eles cantavam os salmos, desde o 120, que diz assim, olha o que diz o 120, aí diz o Cântico das Peregrinações. Se você vê, todo o título dele sempre vai falar, o Cântico de Peregrinação. Salmo 120 diz, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. O Salmo 121 nós lemos, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí o 122, enquanto eles caminhavam, eles diziam, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e assim vai. Aí o 123 diz, Senhor, a ti levanto os meus olhos, levanto os meus olhos a ti, que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos teus servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os olhos do Senhor estão atentos. Também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. E assim vai, meus irmãos. Aí o 125, para não parar por aqui, diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E assim vai, enquanto eles seguiam naquela peregrinação, eles saíam cantando esses louvores. E não é diferente de nós, quando nós seguimos todos os dias, sabe, vencendo um dia por vez, nós vamos cantando esses louvores ao Senhor. E a maior expressão e a maior mensagem desse salmo, o Salmo 121 que nós lemos, a maior expressão dela, o maior contexto dessa leitura é a confiança na proteção constante de Deus na nossa vida. Amém? Essa é a maior expressão. Quando nós temos os nossos momentos de incertezas, de aflições, de angústias, de desânimo, nós temos uma palavra sobre nós. Nós temos uma palavra sobre nós.
Nós não estamos desamparados. Nos nossos piores momentos, nós temos sobre a nossa vida uma palavra. Quando o desânimo bate a mim, a sua porta, nós temos uma palavra sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é fiel. Aleluias. E o Salmo 21, ela tem uma palavra para a minha vida e para a sua, amém? Então, eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Um dia o salmista está olhando da sua janela, talvez, alguns estudiosos dizem também, que nos montes, uma montanha alta, naquele tempo, eles faziam muitos deuses, muitas imagens, tinha muita cultura religiosa. E os lugares onde ficavam essas imagens, geralmente era nos montes, nas montanhas. E monte significa fortaleza. Quando você olha para um monte alto, aquilo te dá, sabe assim, uma sensação, poxa, um lugar alto, um lugar, sabe, uma casa no topo da montanha, um lugar seguro. Então assim, ele olhou para aquele lugar e ele disse, eu levanto os meus olhos. Ele olhou, eu imagino o salmista olhando para uma altura assim, porque o monte ele está sempre acima da nossa vista, né, William? E ele levantou os olhos numa altura assim e disse, eu levanto os meus olhos para o monte. Aí de repente ele faz uma pergunta, de onde me vem o socorro? E ao mesmo tempo ele traz uma resposta, porque ele levantou os olhos acima do monte, e ele enxergou lá em cima, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e fez também esse monte. Aleluias. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aqui é uma pergunta, né? E há uma resposta. E os Salmos de número 20, o Salmo de número 20, o versículo 7, ele também nos dá uma resposta. Por quê, meus irmãos? Porque essa fortaleza, que muitas vezes nós seguramos nela, o que muitas vezes nós seguramos? Nós olhamos para que fortaleza nós olhamos, para que, sabe, que segurança nós temos. Isso diz respeito a algo físico, que é um recurso financeiro, que é uma vida com saúde, que é um bom emprego. Isso tudo nos dá segurança, mas isso ainda não é seguro plenamente, porque isso aí também é passageiro. E o Salmo de número 20, versículo 7, o salmista também diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do quê? Menção do nome do Senhor. Porque a nossa segurança não está no que é palpável, não está no que é físico, e eu provo isso para você. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz que maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz da humanidade mortal a sua força. E a conclusão desse versículo diz, e o seu coração, quando faz isso, se afasta do Senhor. Que verdade! Quanto mais nós temos, quanto mais nós nos sentimos seguros, mais nós nos afastamos do Senhor, porque aquilo traz em nós tranquilidade. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é mortal. E o salmista aqui na sua janela, ele olhou, fez essa pergunta e logo ele encontrou uma resposta. O meu socorro não está na minha força humana, na minha própria força. O meu socorro não está no que eu tenho, o meu socorro não está no que eu possuo, o meu socorro não está no que eu sinto. O meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Porque o nosso socorro não está na criatura, está na criação. Maior do que a criação é aquele que o criou. Aleluias. Então na nossa vida, meus irmãos, tudo que é palpável, tudo que é visto, aquilo ali não nos traz segurança. Por quê? Eu provo para você. De repente a tua vida está tudo bem, caminhando 1000 por hora, na crista da onda, e de repente num abrir e fechar de olhos, você dorme de um jeito e acorda com o mundo desabado na tua cabeça. De que forma, pastora? Através de um diagnóstico, através de um desemprego, através de uma perda familiar, através de qualquer tipo de situação que venha ao seu encontro, que venha ao nosso encontro. Tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, nos desafia.
Então, de repente as coisas acontecem. De repente você tá tudo bem dentro da tua casa. Aí o teu filho é acometido por uma situação igual o primo da Miriam, esposa do pastor Rogério. A criança com 13 anos de idade, estuda com o Gui na escola. De repente começa a se sentir mal. A mãe resolve levar no hospital e sorte da mãe que levou o menino rápido no hospital. E de repente ele é internado e vai para uma UTI para ser investigado. E vem o diagnóstico, leucemia, um garoto de 13 anos super saudável. O mundo desaba na nossa cabeça, em qualquer momento da nossa vida. De repente nós estamos com a nossa família perfeita, todos sentados à mesa. E um dia, como um qualquer da nossa vida, nós temos uma perda irreparável de alguém que não está mais com a gente. E assim vai. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Então a nossa segurança, a nossa confiança não está no que é palpável, não está nos nossos recursos. Em 2021, no dia 30 de janeiro, eu dormi e acordei no dia 31 de janeiro, com aneurisma rompido dentro da minha cabeça, onde eu tive um vômito. Deus permitiu que eu vomitasse, para que desse tempo de eu investigar e chegar numa mesa de cirurgia. Senão eu nem teria descoberto o que eu tinha, teria morrido sem saber. Depois da morte que ia descobrir o que eu tinha. Por quê? Porque de repente as coisas acontecem na nossa vida. Então nós não estamos seguros de tudo. Aliás, nós não temos segurança nenhuma. A nossa única segurança, Cláudio, é em quem nós confiamos. Nossa única segurança é em para quem nós estamos olhando. E assim vai a nossa vida. Então o salmista disse: eu posso olhar para os montes, aquela fortaleza, e posso até pensar, será que o meu socorro vem de lá? Aí de repente ele volta a pergunta para si, e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluias. Quantas vezes nós confiamos em alguém, e o que acontece? Responda para mim. Decepção. Quantas decepções nós não temos com família, com alguém da nossa família, com alguém que a gente ama, com um cônjuge. Quantas decepções nós temos na nossa vida. E assim vai. Então o nosso socorro não vem da criatura, vem do Criador. Aleluia. Então a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite é: tire os olhos do homem e coloque os olhos nele. Porque o nosso socorro vem do Criador. Aleluias. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele não perdeu o controle, Ele tem o controle. Ele não está no controle, Ele tem o controle de tudo que existe. Às vezes a gente olha para a situação que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira. Parece que nós vamos cada vez mais afundar no buraco negro. Mas o controle ainda está na mão do Senhor. Ele não perdeu o controle. Na minha oração eu falo: Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor levanta do seu trono, o Senhor dá um sopro aqui no Brasil, o Senhor tira do trono, do governo, do comando da nossa nação, toda injustiça, toda injustiça. Eu lembro de um rei, que ele não quis dar glória ao Senhor. Deus permitiu que esse rei criasse sobre ele unhas de animal, criasse sobre ele pelos de animal, criasse sobre ele orelhas de animal, e ele foi para o meio do mato comer capim, num piscar de olhos, porque ele não deu glória a Deus. E ele pega Davi, um simples pastor de ovelha, tira lá de trás das ovelhas, fedendo a ovelha, ou cheirando a ovelha, e traz para ser um grande rei em Israel. É esse Deus que eu acredito. Ele faz daquele que se exalta, Ele faz ser humilhado, e daquele que se humilha, Ele faz ser exaltado. Aleluias. É isso, é nisso que eu creio. E esse é o Deus que eu sirvo, que nós servimos. Ele tem o controle de tudo. Ele é o socorro bem presente na angústia, como disse o Salmo de número 120. Ele que criou todas as coisas. Ele nos criou. Nós somos seus filhos. Nós somos bastardos. Nós temos um pai que vela por nós, que cuida de nós.
nós somos seus filhos, e isso independe do que nós estamos vivendo. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o que você está vivendo, o que importa é que você tem um Deus que a qualquer momento, no de repente dele, a sua vida pode mudar. E quando eu olho para essas fotos, quando eu olho para essas chaves, quando eu olho para esses documentos, quando eu olho para essas águas que estão aqui, esses olhos que vocês trazem aqui pela fé, eu vejo que os olhos de vocês não estão na circunstância, porque se estivesse na circunstância, você não faria esse ato profético. Os olhos de vocês estão naquele que pode livrar você. Eu acredito dessa forma. Eu lembro de um testemunho da irmã Dina, aqui da Casa de Refúgio. Ela tinha um sobrinho lá na Bahia, que ele dava muito trabalho para a família. A esposa dele fazia a comida, ele pegava o prato de comida fresquinho e tacava na parede. Totalmente endemoniado. E lá eles não sabiam o que fazer. O que a irmã Dina fez? Comprou uma lata de óleo. Olha o que é a fé e um ato profético. Comprou uma lata, sabe, um vidro de óleo, uma garrafa de óleo, óleo de comida. E ela fez uma campanha na Igreja Universal, todas as sextas-feiras, levava aquele óleo para receber uma oração. E ela mandou aquele óleo pelo correio lá para a Bahia. E na hora que a esposa do sobrinho dela foi fazer o primeiro alimento com aquele óleo que estava abençoado ali nos pés, no altar do Senhor, aquele rapaz, ele se manifestou e ele disse: essa comida eu não vou comer. Porque o diabo sabia que ali existia uma unção diferente, né, pastor? E de repente, meus irmãos, ele foi comendo, a fé daquela mulher foi crescendo, e aquele homem foi mudando. E pelo ato de fé dela, profético, pela unção que ela recebeu, pelo aquele óleo que estava sendo feito, o alimento dele. O que é a fé? Como aquele centurião falou: Senhor, o Senhor nem precisa ir à minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo vai sarar. Ele está a distância de quilômetros do Senhor, né, pastor André? Basta uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai se levantar daquela cama. Isso é fé, meus irmãos. E a irmã Dina depois soube do testemunho. Aquele rapaz mudou completamente o seu comportamento. Quer dizer, ele foi liberto. Isso aqui que você está fazendo, isso é um ato de fé. Faça mesmo. Traga peças de roupa, coloque no altar do Senhor, peça oração, ore, coloque as tuas mãos. Nós temos uma palavra sobre nós. Jesus disse: se o enfermo que está enfermo, nós colocarmos as nossas mãos sobre ele, há uma palavra de Deus sobre a minha e as suas mãos, e esse enfermo vai sarar. Se tiver endemoniado, ele vai ser liberto, em nome de Jesus. Há uma palavra de Deus sobre a nossa vida, aleluias, independente da circunstância. Então não subestime o poder daquele que você serve. Não subestime, não limite o poder desse Deus. Ele faz o que ele quiser. O apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que infinitamente mais o Senhor pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode ter alguém alcoólatra na tua casa, como tem a Terezinha, um sofrimento, meus irmãos, um sofrimento. Quem já conviveu com alguém alcoólatra sabe disso. Mas há uma palavra liberada. Tudo é possível àquele que crê. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. E às vezes a pessoa não tem fé, mas você pode acreditar por ele e clamar ao Senhor por ele. Então não subestime o poder do seu Deus, aleluias. E nós temos aqui no versículo 3 e no versículo 4, leia comigo: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, aleluia, ele estará sempre alerta. O que quer dizer isso? Uma proteção completa. Proteção completa, por quê? Porque não dorme o guarda de Israel. Se você não se empolga com isso, eu me empolgo. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme o guarda de Israel. O maior sentimento, eu defino a vida cristã. Eu defino a vida cristã. O maior sentimento que um crente pode ter na sua vida é se sentir seguro. Aleluia!
Eu defino com essa palavra segurança. Segurança. Aleluia. Isaías capítulo de número 43, o versículo 2 diz: se você passar pelas águas, está passando pelas águas, elas não vão submergir você. Está passando pelos rios, eles não vão afogar você. Está passando pelo fogo, nenhuma chama dele arderá em você. Essa é a segurança da vida do cristão. Proteção, confiança. Por quê? Porque os olhos do Senhor nem pisca, as pálpebras dele, nem pisca. Ele não cochila, ele não se distrai. Enquanto nós estamos distraídos, vendo um monte de porcaria na nossa frente, o nosso Deus não se distrai. Ele não se cansa. Confie nele, meu irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Abra comigo. Isaías 40, 31. Palavra maravilhosa. Aleluias. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem achou? Alguém já achou aí? Acha aí, leia aí, pastor. Glória a Deus. Aleluias. Nós nos cansamos, né? Nós nos cansamos físico, nós nos cansamos mental, nos cansamos espiritualmente, mas o nosso Deus não cansa. E aquele que confia nele também caminha sem se cansar, viu? Por mais que hoje a gente esteja abatido, como eu estava na sexta, no sábado, aí no sábado à tarde eu fui para uma reunião de mulheres, onde eu ouvi uma palavra que ali já me encheu de vigor e de força, e eu saí daquele lugar dizendo: eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Aleluia, aleluias. E enquanto nós dormimos, porque nós precisamos dormir, quem não dorme não tem saúde, quem não dorme não tem a mente boa. Enquanto nós dormimos, ele está acordado. Oh, aleluias. O guarda de Israel não dorme. No versículo de número 4 nós lemos aqui. E o Salmo 27, capítulo 27, versículo 2 diz isso, viu? Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Aleluia. Glória a Deus. Então a pergunta hoje para nós é: para onde nós temos olhado? Temos olhado para a nossa força própria? Se eu olhar para mim, eu caio, viu? Se o William olhar para ele cai. Pastor Júnior olhar para ele cai. Pastor Daniel. Se nós olharmos para a nossa força própria, nós caímos. Nós caímos, nós não saímos do lugar. Se nós olharmos para a circunstância, nós não vamos para lugar nenhum, meus irmãos. Então, para onde nós estamos olhando? Para os montes? Para as nossas fortalezas? Porque muitas vezes nós temos fortalezas. Na hora que eu mais precisei, quando eu precisei, nem o convênio médico que eu tinha me socorreu, viu? Porque eu fiquei 3 meses esperando o convênio liberar uma cirurgia. O convênio liberava parte do material cirúrgico e não liberava todo. Se não fosse o guarda de Israel na minha vida, o que tinha acontecido comigo? Eu tinha morrido. Porque nem um convênio na hora que eu precisei, William. Eu tive o convênio e eu pagava para ter esse convênio. E quantas coisas dessa forma também. A minha conta bancária, na hora que eu tiver com uma crise de ansiedade, ela não vai me socorrer. O meu carro de luxo, o meu conforto, sabe, a roupa boa que eu tenho no meu guarda-roupa, na hora que eu estiver angustiada, não vai dar conta da minha angústia. Agora o meu Senhor dá conta da minha angústia, pastor Rogério. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele fez o quê? Ele me ouviu, né, Cláudio? E livrou-me dos meus temores. É essa segurança na vida do crente, aleluias. Aleluias. Romanos 12, o apóstolo Paulo dá um grito nesse capítulo. Não se amoldem
a este mundo. Tire os seus olhos deste mundo corrupto, injusto, desse sistema podre, onde cada dia que a gente vive, a gente se decepciona mais. Tire os olhos desse sistema, ele é falido. Coloque os seus olhos no autor e no consumador da sua fé. Ele sim é digno do nosso olhar. É digno do nosso olhar. Olhe para Jesus. Se nós nos amoldarmos a esse sistema, nós vamos tirar os nossos olhos do Senhor. O Salmo 119, esse versículo eu achei ele maravilhoso. Versículo 37. Desvia, Senhor, o meu olhar daquilo que não presta. Desvia, Senhor, o meu olhar daquilo que não presta. Aleluias. Versículo 5 do Salmo 121. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua te ferirá de noite. O que isso quer dizer? De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, proteção completa. Proteção física, proteção espiritual. Proteção na alma e no espírito, proteção no corpo físico. O sol não te molesta de dia, nem a lua te molesta de noite. Quantos livramentos nós temos durante o dia que nós nem imaginamos. Quantas situações o Senhor nos livra. Se eu te der um minuto para você pensar, você vai descobrir várias. E talvez você nem tenha visto, e o Senhor já te livrou. Não só a nós, mas a nossa casa e a nossa família. O Salmo 34, versículo 7 diz que há anjos do Senhor, que fica acampado ao nosso redor. E acampar, essa palavra acampar, ela diz respeito à permanência. Há anjos do Senhor, William, que permanece ao nosso redor. Ao redor da minha casa, ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor dos seus filhos, lá na escola, no trajeto da escola, na aulinha de futebol, sabe, no momento que eles estão dentro de casa. Quantos livramentos, há anjos do Senhor que permanece ao nosso redor. Há anjos do Senhor que tem uma morada constante do nosso lado. Porque essa palavra acampar diz respeito a permanecer. Quando você convida alguém, né, quando você é jovem, que você quer fazer um acampamento, você fala, vamos acampar. Quantos dias são? Não é uma hora só. São alguns dias, é uma semana, é umas férias, né? É um acampamento, é uma palavra que diz respeito à permanência. Então o anjo do Senhor permanece, faz morada ao nosso redor. E por causa disso, nós estamos seguros nele, aleluias. Muitas vezes nós não vemos, mas existe um anjo aqui, ó, do meu ladinho, do seu ladinho, nos protegendo, nos guiando, nos guardando a nossa entrada, a nossa saída, como vai dizer aqui no final, e muitas vezes nós nem sabemos. Eu lembro que uma vez eu estava indo para Atibaia, estava com uma pessoa, uma menina para trabalhar comigo, e eu estava ali na Fernão Dias, de repente, um caminhão que estava um pouco mais à frente de mim, saiu de dentro da caçamba dele um pedaço de madeirite enorme, quadrado assim, um quadrado enorme de madeirite. E aquele madeirite, na velocidade que o vento estava vindo, ele estava vindo em minha direção. Ele ia cair exatamente em cima do meu carro. E de repente ele caiu na minha frente e o meu carro passou por cima. Eu só senti o impacto do pneu pulando aquele madeirite, porque se ele cai, talvez quebraria o retrovisor, o para-brisa, e talvez machucaria a mim, ou susto, ou capotar, enfim, quantas coisas. E tudo isso são os anjos do Senhor. O anjo do Senhor segura, meus irmãos, segura. Muitas vezes a gente nem sente nem vê, mas Ele está conosco. O versículo 5, nós estamos finalizando, 5 não, 6, diz assim, 7, o 7. O Senhor protegerá de todo mal,
Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O versículo 8 diz: o Senhor protegerá a tua entrada e a tua chegada, desde agora e para sempre. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, em todos os lugares, aonde você entrar e aonde você sair, presta atenção nisso, aonde você entrar e aonde você sair, há uma proteção do Senhor sobre você. Eu creio nisso, eu creio assim, e isso diz respeito a hoje e amanhã, diz respeito a presente e diz respeito a futuro, porque no nosso futuro, aquilo que já está preparado para nós, lá na frente, para os nossos filhos, para os nossos netos e para a nossa geração, o Senhor já está lá, porque o Salmo 139 diz que na agenda do nosso Deus, todos os nossos dias foram escritos, sem nenhum deles haver, sem nenhum deles existir. O Senhor já escreveu toda a nossa trajetória. Então essa é uma forma de expressão de toda a sua linha do tempo. Entrada e saída, há uma proteção do Senhor sobre nós. Todo momento, toda a sua existência. E não é uma proteção temporária. É uma proteção constante e eterna. E não só aqui neste mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós gozamos essas delícias de sermos protegidos e guiados por Ele. Mas também tem o momento que nós fechamos os nossos olhos para este mundo, na hora da nossa partida, na hora da nossa morte. Quem vem recolher a nossa alma? O guarda de Israel. O guarda de Israel. Quando nós fecharmos os nossos olhos para este mundo, o que vai acontecer conosco? Ele vem buscar a nossa alma. E a segurança maior do cristão é essa. Por isso que nós temos que ter certeza deste momento. Certeza da nossa salvação. No culto que eu fui sábado, a irmã Conceição fez essa pergunta. E todas as vezes que nós fazemos uma pergunta dessa para nós mesmos, ou aqui como eu estou fazendo para vocês, há um silêncio dentro de nós. Você tem certeza da sua salvação? Porque nós precisamos ter a certeza que quando nós fecharmos os nossos olhos para este mundo, quando não mais haver vida dentro de nós, o fôlego de vida sumir, a nossa alma, ela está segura em Cristo? O guarda de Israel vem buscar a nossa alma? É uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Isso diz respeito a olhar para Ele. Porque enquanto nós estamos preocupados só com o que nós vivemos aqui, nós perdemos o sentido da eternidade, da vida eterna. Aleluias. E há uma palavra sobre nós, porque Jesus prometeu que Ele nunca ia nos deixar sozinhos. Nunca Ele vai nos deixar sozinhos, porque Ele é o Emanuel. Vinícius falou sobre isso aqui domingo, o Deus conosco. O Deus conosco, Ele nunca vai nos deixar. Se nós não o deixarmos, Ele não nos deixará. Se nós não o deixarmos, Ele não nos deixará. E quando a morte, enfim, o vier chamar, para onde os nossos olhos vai estar olhando? É uma pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. E o Eterno nos fala hoje, ajuste o seu olhar. Você sabe que os nossos olhos definem o nosso destino. Para onde nós estamos olhando é a nossa direção. Ninguém dirige olhando para trás. Você pega um carro, você assume o volante de um carro, você vai olhar para frente. Se assume um guidão de uma moto ou de uma bicicleta, você vai ter que olhar para frente. Você vai ter que olhar para onde você está indo. E se nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Isso é uma frase que todos os RHs das empresas diz para todo mundo, em um feedback corporativo. Então hoje não é um feedback corporativo, é algo espiritual. Ajuste o seu olhar. Para onde você vai estar olhando, é aonde está definido o seu destino. É para os montes que nós devemos olhar, sim ou não? Não, não é para os montes. E para onde eu não devo olhar?
justamente para os montes. Porque é de lá que não vem o nosso socorro. E o monte significa nossa própria força, tudo que nós temos, nossos recursos, nossas ajudas humanas, né? Devemos ajudar sim, sermos ajudados, mas isso também não é suficiente. Isso é passageiro. Então, tire os seus olhos da circunstância, olhe para Jesus. Como disse lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. Jesus, os discípulos estavam no barco, e de repente, eles veem um homem caminhando bem de longe ao encontro deles. Caminhando aonde? Em cima das águas. E quem era esse homem? Jesus. Aí de repente, eles ficaram empolgados, e um deles se empolgou mais ainda, que foi Pedro. Pedro sempre afoito, sempre empolgado. Pedro olha, os que estavam sentados, Pedro olhou para aquele homem, Jesus, e disse: Senhor, é o Senhor, me diga que é o Senhor, que eu vou ao seu encontro. Olha a doideira de Pedro, como ele ia andar sobre as águas, mas ele foi, e a Bíblia diz que ele andou. Enquanto os demais ficaram no barco, na zona de conforto, Pedro arriscou. Mas existia um momento na vida daquele discípulo, afoito, cheio de fé, ousado, que ele olhou para onde? Ele tirou os olhos de quem? De Jesus. E ele olhou para onde? Para as ondas que estavam levantadas, fortes, armadas. E o que aconteceu com Pedro? Afundou, né, pastor? E no afundar, Jesus mesmo assim toma a mão de Pedro e levanta Pedro novamente. Mas Pedro provou do sobrenatural. E é assim com a gente também. Então, para onde nós temos que olhar? Para a circunstância? Não, se nós olharmos para ela, nós não vamos conseguir vencer. Nós perdemos a fé. Sim ou não? Quando nós olhamos para o nosso problema, pastor Rogério, o que acontece com a gente? Você perde a fé, meus irmãos, sua fé zera. Você fica zerado de fé. Tire os olhos dos problemas. Tire os olhos da circunstância. E coloque os teus olhos naquele que realmente vai te ajudar a sair daquela situação. Ele é maior do que as nossas circunstâncias e do que os nossos problemas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro foi, só que Pedro infelizmente afundou, mas ele provou do sobrenatural. Mas Jesus foi lá, tomou Pedro pela mão novamente. O que aconteceu? A Bíblia não relata, mas a gente imagina que eles estavam a uma distância do barco, e nessa volta para o barco, Pedro voltou caminhando sobre as águas com Jesus. Então o que nós temos que fazer? Segurar na mão de Deus e ir. Tem um louvor muito antigo que diz, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Não tire os seus olhos dele. Aleluias. Então escolha hoje aonde você vai colocar os seus olhos. E aqui, esses peregrinos que nós lemos desse salmo, que estavam indo na sua caminhada, eles enfrentavam os mesmos desafios que nós enfrentamos hoje. Perigo, medo, sabe, noite, dia, porque eles caminhavam dias, mas eles caminhavam cantando, adorando, se alegrando. É tanto que o Salmo 123 é um salmo maravilhoso, que eu gosto dele, e eu profetizo ele na minha vida o tempo inteiro. A minha oração: Senhor, assim como o Senhor restaurou a sorte daqueles que cantaram o Salmo de número 126, a palavra diz que enquanto eles caminhavam com lágrimas, com choro, depois eles voltaram com os feixes na sua colheita, felizes. O rosto deles era como quem sonha. E é assim a peregrinação do crente, até nós um dia chegarmos na eternidade e alcançarmos das mãos do Senhor o nosso prêmio soberano, o prêmio da soberania, como disse o apóstolo Paulo, a nossa coroa de vitória. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão? Amém? Então receba essa palavra e lembre-se, há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tire os olhos dos problemas. Se você olhar para os seus problemas, você perde a fé e perde a paz. Olhe para Jesus. Os olhos do Senhor não dormita, não dorme o guarda de Israel. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está cuidando da minha e da sua vida. Amém? Aplauda Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode vir, pastor.
Ô glória, que Deus abençoe, pastor, por esta palavra. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Olha, irmãos, coisa linda. Olhe para o lugar. Onde você está colocando os seus olhos? Não responde para mim não. Tem que olhar para frente, né? Se você está numa moto, como a pastora falou, se você for olhar uma mulher, você vai quebrar a cara. Se for olhar o celular, né? Que caminho você está trilhando? Olha o que vai dizer aqui, ela falando, eu me lembrei desse Provérbios capítulo 14, versículo 12. Vai dizer, isso é muito sério, hein? Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Onde você está procurando a saída para a sua vida? Me perdoe, não estou desfazendo. Não adianta você procurar um candomblé, não adianta você procurar lá uma cigana para ler a sua mão. Você pode ir para a esquerda, para a direita, não adianta. A saída é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você pode até tentar. Onde você está procurando a felicidade? É nos bares da cidade? Como eu procurei muitos anos, só quebrei a cara. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem dormir de noite? Sabe por quê? Porque tem espíritos malignos que atormentam a vida da pessoa. A pessoa não consegue descansar, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue ter paz. Nós só encontramos paz em Jesus. Mas para você adquirir a libertação, para você adquirir a cura que você veio buscar, você tem que se lançar, você tem que querer, porque se você não se esforçar, não adianta, não vai acontecer nada. O meu desejo é que essa noite, você que entrou aqui doente, você que entrou oprimido, você que ouve voz, você que vê vultos, você que não tem paz, que você possa falar como Davi falou. Davi, ele falou assim, ó: eu me deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor, e Ele vai fazer contigo essa noite. Você crê? E ela pregando, eu lembrei desse louvor que fala assim, ó: para os montes olharei. Fica de pé, vem cá, obreiro. Onde vem a salvação. Mas vai falar assim, ó: meu socorro vem de Deus, vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor da criação, parará, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. E vai ser essa noite, hein? Tu entrar, daí saída, desde agora até o final. Quem crê que o médico dos médicos está aqui nessa noite, gente? Pastor, mas eu não estou vendo. A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele é Espírito. Ele é Espírito, Ele é a verdade. Enquanto você está aqui, Deus já está trabalhando lá na sua casa, amém? Deus já está tocando corações lá de alguns familiares. Precisa ser liberto das drogas, precisa ser liberto da cachaça, da enfermidade, da doença. Então não desista não, gente. A melhor coisa que vocês têm é de vir para a igreja. Porque, irmãos, eu não quero que esse culto seja apenas de nome, culto de libertação, só por causa do nome, não. Que venha acontecer libertação, que venha acontecer cura. Porque muitas pessoas já receberam cura neste lugar. Pessoas que tinham câncer foram curadas. Pessoas que foram curadas de HIV. Porque o meu Deus, meu Jesus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Canta assim comigo. Eu vim buscar. O que é que você veio buscar? Minha libertação. Somente Deus. Somente tem Deus poder para dar. tem poder para dar.
Só Jesus quem nos satisfaz. quem nos satisfaz. A libertação. A libertação. Jesus vai me dar. Jesus vai. Só quem precisa de vitória vai cantar: eu vim buscar minha vitória. Eu vim buscar. Deus está vendo. A Deus está minha vitória. Você vai levar, meu irmão. Somente Deus Somente Deus tem poder para dar. tem poder. Aleluia. pra dar. Só Jesus Só Jesus é quem nos satisfaz. quem nos satisfaz. A minha vitória A minha vitória. Jesus vai me dar. Jesus vai. Feche os seus olhos, pastor Rogério, ministra aqui. Vem, Obreiro, estende as mãos em direção. Senhor, meu Deus e meu Pai, buscamos a Tua face, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que manifestou a sua fé aqui nesse altar, Senhor, através de uma foto, de uma chave, de uma garrafa de água, Senhor. Quantas pessoas estão precisando de uma cura, de uma libertação de um vício, Senhor? Quantas pessoas, Senhor, neste lugar estão, Senhor, presos a algum demônio? Seja repreendido todo o mal nesta noite, Senhor. Nós oramos porque nós cremos no poder da oração, Senhor. A vida do Felipe, meu Pai, liberta ele, alcança ele, Senhor. A vida do meu Pai, Senhor, das pessoas, meu Pai, que estão aqui manifestando a sua fé nesse altar, Senhor. A vida do Benjamin, que está lá no hospital internado, Senhor, com diagnóstico médico, Senhor, dizendo que ele não vai suportar, mas nós cremos no poder da oração, Senhor. E eu te peço sobre cada pedido de oração que está sendo colocado nesse altar, Senhor, a tua bênção, a tua libertação, Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos, Pai, neste momento em concordância, e nós cremos no poder da oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continua com os olhos fechados, Obreiro, anda no salão da igreja. Irmão, se tiver alguém que deseja uma oração com imposição de mãos, chama o Obreiro, não se acanha não, chama o Obreiro aí. Só que tem um porém, a palavra de Deus vai dizer: os sinais só seguem os que creem. Se a pessoa não acreditar, não vai acontecer nada. Agora você tem que abrir o teu coração e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ô Senhor, arranca de mim, eu não aguento mais essa vida, essa depressão, essa angústia, essa tristeza. Pai, está tudo amarrado na minha vida, tem um tranca-rua na minha vida. Você vai ser curado, você vai ser liberto, em nome de Jesus. Pai, obreiros, fique esperto, vai lá atrás lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continuando na tua presença, meu Deus. Pai, manifesta, Senhor, o teu poder sobre a vida deste homem e desta mulher, neste salão aqui, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que não conseguem dormir. Tem pessoas que, Senhor, que está vivendo oprimida. Então, meu Pai, manifesta, ó Deus, o teu poder agora. Meu Deus, vai desfazendo agora toda a obra do mal. Meu Deus, em nome de Jesus. Se porventura tiver uma entidade escondida aí, em nome de Jesus, sai daí agora. Você que não deixa esse homem dormir, você que não deixa essa mulher dormir, Espírito, é com você que eu estou falando. Vai, pode manifestar em nome de Jesus. Vai, Espírito, vai perdendo as suas forças agora, em nome de Jesus. Sai da mente dele, sai da mente dela. Vai em nome de Jesus, espírito maldito. Você não tem poder contra a vida desse homem, contra a vida desta mulher. Vai perdendo as suas forças agora, diabo. Sai daí agora. É você que tem amarrado a vida sentimental dessa pessoa. É você que tem amarrado a vida financeira dessa pessoa. Sai daí agora. Sai da casa dela agora. Sai dos caminhos dela agora. Em o nome de Jesus, espírito maldito. É você que tem colocado dor na coluna dessa pessoa, dor nas pernas, dores de cabeça constante, dores nas costas. Sai daí, espírito. É você que está em forma de um câncer. Sai agora do pâncreas dessa pessoa. Sai daí agora. Sai, você que tem colocado dor no peito desse homem, desta mulher. Sai, espírito maldito. É com você que eu estou falando. Vai perdendo as suas forças agora, demônio. Você não tem poder contra a vida dessa pessoa, espírito maldito. Deixa a vida desse homem em paz. Deixa a vida desta mulher em paz. Sai daí agora. Sai do sangue dessa pessoa. Sai agora dos pensamentos dela. É você que fica colocando o pensamento. É você, diabo. É você que muitas vezes
fica falando para essa pessoa dar um cabo na vida. O espírito suicida, sai daí agora, sai daí agora. Vai o espírito maldito, vai perdendo as suas forças em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Gente, coloca as duas mãos para os céus, mas você vai falar com fé. Diga assim: meu Deus, diga com mais fé: meu Deus, derrama unção sobre as minhas mãos, e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça, ou no local da enfermidade, que todo mal venha sair do meu corpo, da minha vida, dos meus caminhos, em o nome de Jesus. Gente, as suas mãos estão ungidas, coloca no alto da cabeça, ou no local da enfermidade, ou no local íntimo, coloca a mão no coração. Deus ouviu o que você pediu. Pai, vai curando agora este homem, esta mulher. Meu Pai, vai desfazendo agora, meu Pai, toda enfermidade que tiver no corpo deste homem, desta mulher, se tiver no útero, no estômago, seja lá onde for, em o nome de Jesus. Aos espíritos causadores da enfermidade, aos demônios que não deixam este homem, essa mulher dormir. Espírito maldito, para você não peço, para você eu mando. Eu vou te dar uma ordem agora, demônio. Você vai sair da vida dessa pessoa, você vai sair da vida sentimental dessa pessoa, você vai sair do trabalho dessa pessoa, você que tem amarrado, você vai sair da casa dessas pessoas, em o nome de Jesus, do Senhor Jesus. Toda angústia, joga as mãos e diga: sai. Toda miséria, toda inflamação, toda dor, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, sai. Fale e não volta nunca mais. Bem forte para Jesus, acende as luzes. Aleluia. Canta o louvor aí. Eu queria fazer um convite. Será se nesta noite tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor Jesus, ou aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Se tiver, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Tem um louvor que fala assim, ó: eu venho como estou. Vem como você está. Eu venho como estou. Tem alguém? Sai do lugar. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muitas vezes a vergonha e o acanhamento toma conta da pessoa. A pessoa fala: não vou lá não. Vai ficar chato. Não vai ficar chato não. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Ele quer te salvar. Amém? Ninguém? Todos já aceitaram? Faz assim, ó. Faz assim. Glória a Deus. Respira bem fundo. Diga assim: obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Só quem está bem vai levantar as mãos. Se eu ver alguém de mão baixa, é porque não está bem. Deixa eu ver, está todo mundo bem? Está todo mundo? Tem alguém de mão baixa aí? Se tiver de mão baixa, deve ter algum capiroto. A gente vai mandar sair de 10 em 10 para quê? Para não tumultuar. Abaixa as mãos, o pastor Júnior tem um recado aqui. Vem cá, pastor Júnior. Glória a Deus. Fala sobre o jejum de Daniel. Oh, glória. Quem vai sair abençoado aqui? Amém? Glória a Deus. As pessoas às vezes podem perguntar assim: pastor, por que quem te manda sair? Porque o mal tem que mandar sair mesmo, amém? É ou não é? Para Deus a gente pede, por favor, se humilha: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas para o mal, para o demônio, para Satanás, para a briga, para a guerra, por favor, guerra, você pode ir embora da minha casa? Não. Por favor, doença, se for possível, se não estiver te incomodando, você pode sair. É assim que se fala? Não, o que a gente tem que dar? Uma palavra de ordem. Então é uma palavra de ordem, mas não é, essa palavra de ordem não é no seu nome.
Não é do seu próprio poder. É no nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus. Então, quando o nosso pastor manda você dar uma palavra, se sai, faz com fé em nome de Jesus. Amém? Sim ou não? A encrenca na sua casa, o que você tem que mandar fazer? Sai. A derrota lá na sua casa, o que você tem que mandar fazer? É uma palavra de ordem, amém, irmãos? Quando você perceber que o ambiente lá na sua casa está pesado, as coisas estão... Irmão, você tem autoridade no nome de Jesus para colocar ordem nesse lar. Não vou falar barraco não, nesse lar. Amém? Quem é que manda nesse lugar? Você? Não, o Senhor, pelo poder do Senhor. Então, a sua casa pertence ao Senhor. Quem toma posse disso em nome de Jesus? Amém? Seu corpo também. Você está com a pastora Elia estava passando um sábado uma situação difícil. Então, vamos usar a fé, vamos usar o poder da palavra para declarar em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a minha vida, sobre o meu corpo, saúde, em nome de Jesus. E você vive de milagre em milagre. Quem toma posse disso? Amém? Glória a Deus. Nós estamos em jejum, 21 dias. Quem está na fé do jejum aí, glória a Deus. Pastor, estamos em consagração até o dia 6 de setembro, jejum de Daniel, um jejum parcial. Nós estamos sem carne vermelha, sem doce, sem refrigerante, sem coisas desejáveis. Estamos passando pelo vale, mas Deus é conosco, amém? Glória a Deus. Dias de consagração, dias de propósito, colocando diante de Deus a nossa vida. Pastor, eu posso entrar hoje nessa consagração? Pode. Entre junto conosco, 3 vezes ao dia você vai orar, sabe, de manhã reserve um tempo para você orar, buscar Deus, de tarde também, entregando a sua vida, entregando a sua família, colocando o seu coração diante de Deus, falando, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu estou aqui para buscar a sua face, buscar a sua presença, e você junto conosco, nesse ambiente de jejum coletivo da igreja, nós vamos viver milagres extraordinários, em nome de Jesus. Todo ano, nessa época nós estamos em propósito, e Deus tem honrado, e Deus tem manifestado o poder na nossa vida. Quantos milagres nós temos testemunhado. Já são 14 anos que nós fazemos esse propósito, e no dia 7 de setembro, o dia 7 de setembro é um feriado nacional, o dia da independência, é um feriado muito significativo para o Brasil, e no ato de fé, nós pegamos aí um avião e vamos lá para Brasília, e nós vamos lá na praça central de Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, é uma praça lá na capital, onde do lado está o poder judiciário, do outro lado está o poder executivo, e o outro poder que eu esqueci também, qual que é, sei que é 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Judiciário é o Supremo Tribunal, né, pastor? Legislativo são os deputados e senadores, e o executivo é o governo, é o presidente, todos aqueles dezenas de ministérios que tem lá, roubando nosso dinheiro, e a gente vai lá, milhões, agora o Supremo, cada um está com um carro de 390 mil, e é nosso dinheiro, um carro, meu Deus do céu, eles têm vale paletó, tem vale guardanapo, tem vale tudo lá, meu Deus, e a gente aqui sofrendo, mas a gente não vai lá pedir para eles não, a gente vai pedir para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A gente vai clamar diante de Deus, Senhor, muita injustiça nesse país, mas o Senhor é um Deus justo. E você sabe que todas as causas que diz respeito à nossa vida são tomadas lá naqueles lugares. Aquelas casas, eles tomam as decisões que diz respeito à nossa vida. Sabia disso? Todas as decisões que diz respeito à educação, saúde, família, todas elas são tomadas naquele lugar. A responsabilidade das decisões do país está sobre aqueles homens. Mas nós não vamos pedir para eles, nós vamos pedir para aquele que está governando a nossa vida, aquele que tem todo o poder na nossa vida. O Brasil pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Quem toma posse disso? Dias difíceis? Sim, mas nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, quem está na fé com esse propósito aí, dá um glória a Deus comigo. Aí o que você vai fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Você não precisa dar dinheiro de nada, aqui não tem campanha movido por dinheiro, nunca teve. Para a glória de Deus, nós não temos essa motivação. Motivação é exercitar fé, é te levar a exercitar a sua fé e buscar o Senhor. Nesse dia 7 você vai fazer uma carta.
Assim como muitas correspondências são levadas lá para Brasília, muitas causas na justiça são conduzidas para lá. Às vezes uma causa sua aqui, primeira instância, segunda instância, terceira instância é lá, é a última instância. Você vai fazer uma carta para Deus. Alguém já fez uma carta para o namorado aqui? Você é dessa época, fazia cartas. Alguém já mandou carta para um parente distante? Sim ou não? Alguém ainda tem esse hábito? Hoje é e-mail, WhatsApp, mas você vai fazer uma carta, pastor. Você vai fazer uma carta, você vai selar essa carta. Nós não vamos ler essa carta, mas nós vamos apresentar lá. Um ato de fé. Isso é fé, irmão. Não tem lógica. Pastor, qual é a lógica? Não tem uma lógica, é fé. Nós vamos fazer pela fé. E nós vamos apresentar lá essa carta, lá no chão da capital do Brasil, centro do nosso país, e vamos apresentar ao Senhor, crendo que Deus vai responder em nome de Jesus. Alguém já entrou nesse propósito no ano passado, ano retrasado? Dá um sinal aí. Glória a Deus. Deus tem respondido. E eu creio que será poderoso na sua vida em nome de Jesus. Oi. O pastor fez a carta pedindo, era difícil a gente alugar aquele terreno, porque o antigo proprietário lá, que era dono do ponto, ele não queria de nenhuma maneira entregar. E através de um pedido, Deus nos deu, para a glória de Deus, aquele lugar e tantas outras. Esse ano eu falei, Senhor, eu quero pedir eu nunca faço um pedido material, mas esse ano eu vou fazer. Eu quero uma chácarazinha para descansar. Eu vou colocar na carta, né? Um lugar para descansar, uma chácara. Aí o Tabajara fala, você acha que você vai descansar? Você vai ter que capinar, vai ter que cuidar, né? E Deus é bom, glória a Deus. Um lugar para respirar um mato assim, uma coisa, sabe? Um lugar diferente. Deus é um Deus que dá, amém, irmãos? Glória a Deus. Então levante sua mão para o céu, vamos orar, agradecer. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. Obrigado por essa noite, por essa palavra tão poderosa. Senhor, estamos indo para Jerusalém na confiança de que o nosso socorro vem do Senhor. Nos despede debaixo de graça, de amor, que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que as doces consolações do Espírito estejam sobre você, aquele que crê, declare. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai debaixo da paz. Quinta-feira agora temos escola bíblica aqui na igreja, está sendo uma bênção.